Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue sendo derramada na tua vida, assim como já foi derramada através do louvor no início desse culto, e que você possa sair daqui cheio de fé, cheio de graça, pronto para enfrentar os desafios do dia a dia, não sozinho, mas com o Senhor, porque foi o Senhor que te trouxe aqui. Ele está aqui com você e Ele vai te acompanhar enquanto você reconhecê-lo como o único. Deus nunca vai te abandonar, mas você, para sentir a presença dEle, tem que estar em comunhão, tem que estar próximo. E esse é o nosso objetivo aqui: prestar um culto a Deus, dizer ao Senhor quanto nós o amamos, quanto Ele é importante para nós, e que nós queremos seguir todos os dias na sua presença, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 32. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 32, é o texto que nós teremos para a nossa reflexão nessa noite. Mas antes disso, eu gostaria de convidá-lo para mais uma oração. Nós teremos eleições presidenciais aqui essa semana. E independente de quem ganhe, eu não sei se você vota ou não. E se você vota, qual é a tua preferência. Mas acima de tudo, que Deus continue no controle dessa nação, assim como no controle das nossas vidas. Você quer orar comigo por essa nação? Afinal de contas, essa nação nos adotou, nós estamos aqui. Daqui nós tiramos o sustento, daqui nós usufruímos, compartilhamos, vivemos. E é uma obrigação que nós temos orar pelas nossas autoridades e orar, abençoar as nossas autoridades. Eu te convido para orar junto comigo. E aproveitando ali para a Zilda que pediu, eu lembrei do nosso querido presbítero Márcio. Então nessa oração, quem está com saudade do Márcio aí? Amém, eu também. Vamos apresentar o pastor, o presbítero, já estou profetizando, hein? Presbítero Márcio. E também a avó Silvia, que eu vi que ela fez aniversário hoje. E eu gostaria de convidar vocês para orar pela vida dela. Senhor meu Deus, nós queremos nos colocar em oração neste momento, como igreja, como filhos do Deus Altíssimo, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que tem o controle de todas as coisas, e te pedir, ó Pai, interceda mais uma vez por esta nação, que o controle que sempre esteve continue nas tuas mãos, e que nada seja feito que não seja de acordo com a tua vontade. Meu Deus, capacita os governantes na esfera federal, estadual, municipal, local, para que a tua presença seja e continue sendo referência neste país. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de viver nesse lugar e queremos abençoar essa terra. No nome de Jesus, apresentamos, Senhor, a vida do presbítero Márcio, que está lá no Japão, juntamente com parte da sua família. Pedimos que o Senhor dê a ele um tempo de alegria, um tempo de refrigério, que ele possa aproveitar todas as belezas daquele local, que o Senhor o traga de volta em segurança, porque nós sentimos saudades dele, e que ele venha cheio de novidades para nos contar e alegar nosso coração. Também te apresentamos a vida da avó Silvia, Pai. Meu Deus, que mulher de Deus, que o Senhor colocou nesta igreja ali em Urque também para nós como referência. Pedimos, Senhor, multiplique os anos de vida dela, e que o Senhor continue dando saúde, que ela continue sendo bênção na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Você achou o texto, meu querido? 2 Crônicas, capítulo 32. Eu vou pedir para os irmãos colocarem aqui também no telão, por gentileza. Põe na tela.
Esse texto, ele fez parte de um dia do meu devocional semana passada. E eu enrosquei nesse texto. De lá para cá, eu venho meditado nesse texto. E aí eu pensei, Senhor, não é justo que eu faça isso sozinho. Eu vou levar para a igreja poder trabalhar comigo nesse texto. Então, quero te convidar para trabalhar comigo nesse texto. Você que está aqui na igreja e você também que nos assiste pelo YouTube, pelo Instagram, eu quero te convidar a participar conosco. Não somente online, mas se você mora aqui em Orlando e você não tem uma igreja, você não está congregando em lugar nenhum, eu queria te convidar para vir nos conhecer. Nossa igreja é uma igreja que ama receber pessoas e nós temos uma estrutura onde nós podemos receber a sua família, seus filhos, com ministérios de casais, mulheres, homens, adolescentes, teens e assim por diante. Vai ser um prazer ter você aqui conosco. Se você também está de visita a Orlando e já está cansado de ir nos parques, já está com saudade da igreja, venha nos visitar também. 1921 Central Florida Parkway. Vai ser um prazer ter com vocês aqui conosco. Domingos, às 6:30 da noite, agora, não dá para falar que é tarde mais, né? E na quarta-feira, torre de oração. 7:30 começa a oração e depois nós temos 1 hora de estudo da palavra de Deus, a qual o pastor Misael tem se dedicado com esmero e tem trazido a revelação da palavra de Deus. Nós estamos agora no livro de Apocalipse, mas na sequência aí sempre tem estudos que vão agregar muito na nossa vida como cristão. Amém? Queridos, a palavra do Senhor diz assim, capítulo 32 de 2 Crônicas, versículo 1. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria. Veio quem? Rei da onde? Assíria. E entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes. Onde que ele acampou? Em Judá. E intentou separá-las, tomá-las para si. Vendo, pois, Ezequias era o rei de Judá. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém. Você já passou por essa situação? Quando a pessoa vem para você assim, que você já, com aquele, quem é casado aí sabe o que eu estou falando, aquele olho de guerra. Que é isso? Brincadeiras, irmãos. Foi assim, Ezequias olhou para a cara de Senaqueribe e falou, será que é minha esposa que está vindo? Ou é o rei da Síria? Foi horrible, né? Dá para cortar essa parte? Tá bom. Então, vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e o seu rosto era de guerra, mas quando eu leio, era de guerra, contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Eu gostaria de, como introdução, voltar alguns capítulos para um melhor entendimento de onde nós queremos chegar dentro do texto. Ezequias foi filho de Acás, foi sucessor no reinado de Judá após Acás. Acás teve um reinado desastroso, que você pode acompanhar aí a partir do capítulo 28. Eu queria ler para você
Só para você entender o que eu estou falando. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Então a Bíblia nos informa que antecedendo o reinado de Ezequias, houve um outro rei, o seu pai Acás, que não fez o que era reto aos olhos do Senhor. E no versículo 19 do capítulo 28 diz: porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque Acás desviara a Judá de tudo o que se dera a prevaricar contra o Senhor. E o versículo de 21 diz assim: porque Acás tomou uma porção da casa do Senhor, e a deu do rei e dos príncipes de toda a Síria, porém não o ajudou. E no 23, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem. Porém eles foram a sua ruína e de todo Israel. Então Acás, ele não somente não foi reto perante os olhos do Senhor, mas ele aderiu aos deuses, aos cultos pagãos, e trouxe para toda a terra um grande desprezo da parte do Senhor. Ele inclusive utilizou os utensílios da casa do Senhor de maneira incorreta. E a Bíblia diz no capítulo 28, versículo 27, o final de Acás. Acás dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém, não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora a Bíblia diz, os historiadores dizem, e se você é um estudioso da Bíblia, você também vai entender isso, que Ezequias foi um dos melhores reis que já existiu. Não era perfeito, mas era um homem de Deus. A Bíblia diz que ele tinha 25 anos de idade, isso você vai encontrar no capítulo 29. 25 anos de idade ele começou a reinar. E reinou durante 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E olha só o que o versículo 2 diz a respeito de Ezequias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. E se nós olharmos para trás de Acás, nós vamos ver que Jotão, que era pai de Acás, também era um homem temente a Deus. Na sequência vem Acás, um homem que não foi reto. E depois vem Ezequias. E olha só, no primeiro ano que ele começou a reinar, no primeiro mês, o versículo diz que ele abriu as portas da casa do Senhor, porque a casa havia cerrado as portas. Ele abriu as portas e reparou a casa do Senhor. Chamou os levitas e disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. E o primeiro ponto que eu queria trazer aqui em relação a Ezequias é que ele, na sua retidão, assumiu a responsabilidade. Ele olhou para trás tudo o que estava perdido e ele pediu perdão a Deus pelo pecado dos seus pais, pelo tudo que havia passado. Assumiu a responsabilidade e disse assim: não interessa se foi meu pai, não interessa quem foi, a responsabilidade hoje está em mim. E eu vou fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Eu assumo a responsabilidade a partir de agora. Quando ele assume um reinado, ele assume um compromisso com Deus. Querido, na nossa vida cristã é assim. Quando nós assumimos um compromisso com Deus,
Aquilo que ficou para trás não serve para justificar ou como base para que nós continuemos seguindo os mesmos caminhos. Mas nós precisamos assumir a responsabilidade. Eu estou no controle. Deus me colocou nesta posição. E estando nesta posição, eu vou restaurar o altar. Eu vou restaurar o templo. Eu vou convocar os levitas. E nós vamos colocar a casa em ordem. E aqui no capítulo 32, a gente começa a entender que Ezequias, embora tenha feito essa oração, embora tenha começado a agir desta forma, restituindo o culto, preparando tudo, retirando os altares, retirando a idolatria, ele ainda assim, ele continuava pagando tributo para o rei da Síria. Por que ele pagava tributo para o rei da Síria? Para que não fosse invadido. Mas, queridos, a pior coisa é fazer acordo com o inimigo, porque o inimigo não tem palavra. Ainda ele pagando tributo, isso não era agradável aos olhos de Deus, porque isso denotava uma falta de confiança em Deus. Senaqueribe continua apertando, já tinha dominado todo o reino do norte, e já estava adentrando na terra de Judá, já havia dominado 46 cidades, e agora estava sitiando Jerusalém. Só que Jerusalém era uma cidade alta, fortificada. E então ele envia mensageiros, ele envia as suas ameaças. Ezequias, então, recebendo as ameaças de Senaqueribe, ele se veste de pano de saco. Veste também os seus serviçais, os seus companheiros, e os envia a Isaías, o profeta, para ouvir de Deus o que ele deveria fazer. Queridos, como é bom quando a gente é pressionado, e a gente não se desespera, mas a gente sabe para onde correr. E só sabe disso quem serve a Cristo. Você imagina, todas as cidades já foram dominadas. As ameaças, nós vamos ler daqui a pouco o tipo de ameaças que ele sofria. As cartas escritas, como eles o ameaçavam. E o que ele faz? Ele se desespera. Ele se humilha diante de Deus, porque vestir a roupa de saco é um gesto de humilhação. Ele entende que ele por ele mesmo não tem condições, e ele recorre a Deus. Como é bom quando a gente entende que aquilo que nós não podemos, Deus pode. E para isso nós precisamos nos humilhar, vestir de roupa de saco. Buscar a Deus. A palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele teve conselho no versículo 3. Nós lemos isso. Teve conselho com os seus príncipes e com os seus varões. Queridos, como é bom poder ter pessoas ao nosso lado, que nós podemos ter a confiança de abrir o coração e ouvir. Conselhos de Deus. Moisés teve essa experiência. Quando Jetro vai visitá-lo, e ele conta para Jetro: nossa, o que Deus está fazendo aqui é tremendo. E aí Jetro fica olhando ele trabalhar. E fala: cara, você vai se matar desse jeito. Eu vou te dar um conselho. E o conselho de Jetro era para que ele compartilhasse os problemas e ele administrasse de uma forma diferente. Ele não estava fugindo da responsabilidade, mas ele estava trabalhando de uma forma mais inteligente.
conselho de um sogro. As pessoas mais velhas sempre vão ter um conselho, porque elas já passaram por aquele momento que você está passando. E eu digo isso para vocês, principalmente vocês adolescentes, jovens, que acham que talvez os pais não sabem muita coisa. Eu já falei isso aqui, né? Vou falar de novo. Nós somos os jovens que deram certo. Ou seja, nós também somos jovens. A diferença entre nós e vocês é que nós já sabemos o caminho que vocês vão percorrer. Então, quando o seu pai te diz alguma coisa, e para nós também, eu tenho certeza que aqui tem pessoas da minha idade, ou com mais idade do que eu, que quando precisam de um conselho, recorrem aos pais. Ele buscou conselho com os seus príncipes e com os varões. E qual que é a conclusão que eles chegaram? O que eles deveriam fazer? Primeira coisa, tapar as fontes de água que havia fora da cidade. E a Bíblia diz que eles se juntaram e assim fizeram e também tamparam o ribeiro. Veja bem, se você está sitiado pelo inimigo e você está fornecendo água para o inimigo, você está fazendo o quê? Você está dando condições dele de permanecer fortificado. Assim acontece muitas vezes na nossa vida, queridos. Tem momentos que às vezes a gente escuta conselhos, e os conselhos que a gente não quer ouvir geralmente são assim: é melhor você tampar essa fonte. É melhor você tampar isso. Porque o inimigo, ele se alimenta das nossas fontes. Mas que fontes são essas? Eu diria que a maior é a nossa boca. O inimigo se alimenta, ou ele toma proveito das brechas que ele encontra na nossa vida, para continuar nos ameaçando, para continuar nos sitiando e impedindo que nós saiamos da nossa própria fortaleza. Quais são as fontes que nós precisamos fechar? Quais são as brechas que nós precisamos fechar? Da onde é que o inimigo está tirando de nós informação? Da onde é que ele está bebendo? Qual que é a fonte da minha vida que está aberta para o inimigo? Qual que é o ribeiro que está correndo aí por uns caminhos que tem alimentado o inimigo? A primeira decisão que eles entenderam em conselho: olha, vamos fechar as brechas. Não vamos alimentar o inimigo. Não vamos conceder água. Vamos tampar as fontes. E assim o fizeram. E a pergunta: por que viriam os assírios e achariam tantas águas? Querido, por quê? Por que o inimigo vai vir e achar em nós brechas? A responsabilidade de fechar as brechas é nossa. O versículo 5 diz: e ele se fortificou, edificou todo o muro que estava, edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Fortificou e edificou o muro. Veja bem, até aqui, nós estamos vendo a ação de quem? De Deus? A ação humana.
Até aqui nós estamos vendo a ação humana. Até aqui nós estamos vendo um preparo para enfrentar o inimigo. Porque eles estavam ameaçados, estavam coagidos, mas eles começaram a se preparar. Como que eles se prepararam? Fecharam as brechas, as fontes. Consertaram os muros. Ah, queridos, o muro rachado, ele perde a sustentação. Mas eles não somente consertaram os muros, eles construíram um outro muro. Olha só a importância de você entender com quem você está lidando. E às vezes, nós subestimamos o nosso inimigo, os nossos inimigos. Às vezes nós andamos na corda bamba, à beira do penhasco. Ah, isso daí não tem nada não, isso daí não sei o que. A Bíblia diz que eles reconstruíram, não reconstruíram, eles fortificaram. Edificou todo o muro quebrado. Eu tenho que identificar na minha vida aonde estão as rachaduras. Eu tenho que identificar na minha vida aonde está faltando um tijolo, uma pedra. Eu tenho que identificar na minha vida a parte que está sensível, que talvez o alicerce está comprometido. Eu tenho que identificar, porque eu só vou conseguir mudar aquilo que eu identifico. E se for preciso, eu construo um segundo muro. Por quê? Porque às vezes na vida da gente, a gente chega a uma conclusão seguinte: na verdade, eu não sou tão forte como eu pensava. Há situações na vida da gente que a gente entende isso. E aí o que precisa? Construir um segundo muro. Para garantir. E mais uma vez, nós só estamos falando de ação humana. Se você ora 1 hora, eu estou subestimando vocês, eu sei que vocês oram muito mais que isso. Mas ora 1h15, constrói um segundo muro. Se você jejua 2 dias por semana, jejua 3. Edificou todo o muro quebrado até as torres. Para que serve uma torre dentro de um lugar cercado? Vigia. Vigia, irmão. Vigia, irmã. Vigia na terra dos viventes. Mas não fizeram só isso. Além de levantar o muro, eles se fortificaram e fez armas e escudos em abundância. E nós vemos no Novo Testamento, em Efésios, o que Deus diz? Que nós devemos, Efésios, né? Efésios 6. Estou errado, às vezes eu erro o endereço, estou sem GPS. Que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Ou seja, a armadura está disponível, mas eu preciso vesti-la. E pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou, versículo 6. Ajuntou-os na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque é um maior conosco do que com ele. Agora, eu te pergunto, por que Ezequias teve condições de falar não aos ouvidos das pessoas, mas ao coração deles, uma palavra de ânimo, dizendo para que eles não temessem? Porque essa palavra não veio dele. Vocês lembram o que ele fez quando ele recebeu a ameaça? Ele consultou a quem?
a Deus através do profeta Isaías. Então não era algo que ele falou, não, gente, vai dar certo, eu tenho esperança, não. Ele falou assim, nós temos uma garantia que Deus está do nosso lado. E ele colocou, a Bíblia diz que ele colocou oficiais de guerra, ou seja, ele tinha uma estratégia. Ele tinha uma estratégia. A Bíblia diz no versículo 8, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou na palavra de Ezequias, rei de Judá. O povo o quê? Descansou. Por quê? Porque com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar nas nossas guerras. Eu não sei que guerra você está enfrentando. Eu não sei que guerra você vai enfrentar. Talvez tenha um braço muito forte lutando contra você. Mas olha o que Deus está te dizendo. Confia, descansa, porque o Senhor vai guerrear as suas e as nossas guerras. Sabe o que acontece, meus queridos? Às vezes nós temos uma visão de Deus um pouco distorcida. Às vezes nós olhamos o problema e parece que o problema é tão grande que não tem solução. O que é isso? É uma visão distorcida de Deus. Porque nada é maior do que Deus. Nenhum problema é maior do que Deus. Nenhuma dívida é maior do que Deus. Nenhuma enfermidade é maior do que Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Às vezes nós não enxergamos a grandeza de Deus. Nós enxergamos os nossos problemas maiores do que Deus. Mas quando você enxerga Deus maior que os seus problemas, aí você descansa. Você descansa. É por isso que Jesus estava dormindo no barco. Os discípulos desesperados, Jesus estava dormindo. Por quê? Porque ele tem o controle. Deus é maior que a tempestade. Olha, eu vou te dar um conselho, já que nós falamos sobre conselho. Prático. Quando você não sabe o que fazer, só espera. Ora. Isso é um conselho de quem aprendeu vivendo. Porque não tem tempestade, não tem noite escura que dura para sempre. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Perseverança é o segredo. Mas não é perseverar em qualquer coisa. É perseverar na palavra de Deus. É estar firmado na palavra de Deus. É saber por que você persevera. É saber por que você não muda de posição. É saber por que o mundo pode estar caindo lá fora, mas você está em paz. Porque Deus está no controle. E aí nós vamos entender qual é o tipo de ameaça, o que Senaqueribe, através de Rabsaqué, o seu enviado, falava para amedrontar, para desestabilizar, para tentar fazer com que eles desistissem e se entregassem. A Bíblia diz no versículo 9, depois disso Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laques com todo o seu domínio. E a Ezequias, rei de Judá, e toda Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, que ficais na fortaleza em Jerusalém? Vocês estão confiando, que vocês estão aí dentro, vocês acham o quê?
Era essa o tipo de ameaça. E ele continua: porventura não vos incita Ezequias para morrerdes de fome e sede, dizendo: o Senhor Deus nos livrará das mãos do rei da Síria. Olha como o diabo é astuto. Olha como o inimigo é astuto. O que ele estava tentando convencer o povo? Dizendo assim: não foi isso que... Parece que eu já vi essa história em algum lugar lá em Gênesis. Não foi isso que ele falou para você? Não, sai da fortaleza, você vai morrer de fome aí. Às vezes o inimigo vem com essa conversa, né? Querido, sai da tua fortaleza, você vai morrer de fome aí. Vem para cá. Aí você não pode fazer nada. Aí é muito cheio de coisa, vem para cá, aqui. Pode sair, pode sair. Você encontra essa mesma história contada paralelamente no livro de Reis, no capítulo 18, se não me engano, e Isaías 36. Então lá vai ter detalhes que aqui não tem. E você vai ver que eles fazem oferta, dizendo assim: não, vem para cá, a gente vai dar terras e vinhas para vocês. Porque o inimigo sempre tem uma proposta, dizendo assim: não, fica tranquilo, pode sair da igreja, pode sair da presença do Senhor, não tem problema não, dá para você continuar fazendo as mesmas coisas aqui para o lado de fora. Só que para o lado de fora você ainda tem vinha, e eu vou te dar umas terrinhas, uns negócios. O diabo nunca vai chegar para você, meus irmãos, com uma sunga vermelha, um tridente na mão, um chifre e um rabo, e dizer assim: vem comigo que eu vou te levar para o inferno. Não. Se você gosta de pudim, o que ele vai te oferecer? Jiló? Pudim. É assim. Olha só. O inimigo, ele sabe exatamente o teu gosto. O inimigo, ele sabe exatamente o que você gosta de falar, o que você gosta de ouvir, o que você gosta de ver, o que você gosta de sentir, aonde você gosta de andar. Ele sabe tudo a teu respeito. A única proteção que você tem contra o inimigo é estar na presença de Deus. Caso contrário, você vira uma marionete na mão do inimigo. Por isso, meus queridos, Ezequias falou assim: vamos fortalecer os muros, vamos nos armar e vamos confiar em Deus. E às vezes a gente tem uma certa tendência a entender que pelo fato de nós confiarmos em Deus, nós não precisamos fazer nada. Nós não precisamos fazer nada. Não, Deus, não, tranquilo, Deus vai fazer. Querido, Deus vai fazer. Só que você não sabe como Ele vai fazer. Então você tem que estar preparado. Porque Deus poderia ter feito de outra forma aqui. Deus poderia ter feito com que eles saíssem à luta, como fez em outros episódios. Deus poderia ter feito com que eles abrissem as portas para os inimigos. Deus poderia ter feito de tantas formas. Mas sabe o que acontece? Eles se prepararam, porque eles sabiam que Deus ia fazer, mas eles não sabiam como Deus vai fazer. E esse é o nosso grande problema. Às vezes nós sabemos que Deus vai fazer, mas como nós não sabemos como, a gente se perde no caminho. Porque Deus revela o destino, mas Ele não revela o caminho. Você vai aprendendo, vivendo. Nós não podemos ser displicentes a ponto de dizer assim: não, eu estou tranquilo, eu sei que Deus vai fazer, eu não preciso fazer nada, não. Nós precisamos ter consciência que nós precisamos fazer a nossa parte, estar preparado para a batalha,
Estar preparado para os desafios. Estar preparado para enfrentar o inimigo. Estar preparado para enfrentar o amanhã. Mas ao mesmo tempo, dormir confiante, porque nós sabemos que Deus está no controle. E se eu estou fortificado, armado, e amanhã eu preciso sair à luta, está tudo bem. Mas se Deus falar assim, pode dormir tranquilo, que eu vou entregar nas tuas mãos, está tudo bem também. Mas isso não exime a minha pessoa de preparar. E nós paramos no 11. Do 13 em diante diz assim: seguindo as ameaças, não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar da sua terra e das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquela nação que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. O que ele está dizendo aqui? Olha, vocês não vão conseguir se livrar. Não interessa o que vocês fizeram. Eu consegui destruir tantas pessoas, tantas igrejas, tantos lugares. Por que vocês seriam diferentes? É isso que o inimigo faz. Ameaças e desafios. E ele usa, numa certa ocasião, ele usa até a própria profecia de Isaías, dizendo assim, não, Isaías profetizou que vocês seriam destruídos. E é assim que o diabo faz. Muitas vezes ele usa a própria palavra de Deus para tentar nos confundir, para tentar nos enganar. Ele procura fazer acordos. Tentaram confundir, falando o próprio idioma. A Bíblia diz que Rabsaque falava o muro em idioma judaico aos mensageiros de Ezequias, a ponto dos mensageiros de Ezequias dizer, escuta, olha, fala no seu idioma. Mas a intenção era justamente essa, falar no idioma judaico, para que as pessoas ficassem amedrontadas. Querido, o inimigo fala o teu idioma. Sabe o idioma gospel? O inimigo fala o idioma gospel. Ele fala o idioma gospel. E ele tem púlpito para isso. Ele tem plateia para isso. Ele tem plataforma para isso. Ele tem YouTube, ele tem Instagram, ele tem TikTok. O inimigo fala o idioma gospel. Você vê hoje a pessoa é um artista do mundo, dali a pouco ele é um artista gospel, dali a pouco ele é um artista do mundo. E como ele tem uma base de seguidores, naquele período em que ele é gospel, ele está pregando, sem base teológica nenhuma. E as pessoas se alimentam, recebem aquilo. E às vezes são heresias. E começa a compartilhar aquilo. O inimigo fala o idioma gospel, meus queridos. Por isso que nós precisamos estar um pouquinho no nível mais profundo. Sabe? Tem águas que dão nos artelhos. Tem águas que dão nos joelhos. Nós precisamos mergulhar nas águas da palavra de Deus, para não sermos confundidos. Porque o inimigo, ele fala o teu idioma. Além dele saber o que você quer, além dele saber a tua fraqueza, ele sabe o teu idioma.
E ele usa a própria Bíblia e pessoas que se dizem muitas vezes evangélicas para disseminar ensinamentos contrários à própria palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que ainda que venha um anjo que vos pregue outro evangelho que não seja este, que seja maldito. Tentaram rebaixar a Deus, dizendo, não, isso daí Deus não faz. Essa pessoa, Deus não vai livrar vocês. Nós já vemos de conquista, conquistamos tudo, por que nós não vamos conquistar vocês? E às vezes você se sente o único. Às vezes na tua família você é o único evangélico. Às vezes na tua família as pessoas deixaram de seguir ao Senhor, só você permaneceu. Deus sempre esteve e sempre vai estar no mesmo lugar. Ninguém vai substituir Deus em seu trono. O inimigo é mentiroso. Quando ele vem tentar dizer para você que Deus não está lá, Deus está. Quando ele vem tentar dizer para você que ele não está em você, ele está tentando destituir Deus do reino dele. Porque Deus reina na tua vida. O trono de Deus está nos céus, mas também está em nós. Deus é rei, Ele está entronizado. E aí vem o inimigo que quer dizer, não, você não é crente, você não é isso, você não é aquilo. Querido, dura coisa é tentar tirar Deus do lugar que Ele sempre esteve e sempre estará. Lúcifer tentou, foi condenado. Não deixa ninguém tirar Deus da tua vida, não. Dizer que você não vale, que você não é, que você não tem. Não deixa ninguém menosprezar o que Deus te deu. Não deixa ninguém menosprezar o dom que você tem. Não deixa o inimigo te convencer que você não tem valor. Deus pagou um preço muito alto pela tua vida, pela minha vida. Foi preço de sangue, foi na cruz. Foi para nos salvar, foi para nos remir. Não deixa que ninguém rebaixe a Deus na tua vida e nem rebaixe você. Sabe o que eles fizeram? Isaías 36, capítulo 21. E sabe o que eles fizeram? Quando chegou num limite, assim, num ponto, que as ameaças já passavam do limite, eles, se calaram. Você pode conferir lá Isaías 36, 21. Eles se calaram e não responderam. Tem coisas, meus queridos, que não vale a pena. Tem momentos que não vale a pena gastar uma palavra. É melhor calar. Nós precisamos aprender isso. Versículo 18 diz assim: e clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para atemorizarem e os perturbarem, para tomar a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta filho de Amós, Isaías, tomaram por causa disso, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Segundo Reis, capítulo 19, 14. Você pode colocar para mim, por favor? Nós já estamos encaminhando para o final.
Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos do mensageiro de Senaqueribe, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. E orou Ezequias perante o Senhor e disse, na sequência, por favor: Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Por favor. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas a obra de mão de homens, madeira e pedra, por isso o destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão que todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor Deus. E assim vem a resposta de Deus através do profeta Isaías. A Bíblia diz que então o Senhor, aleluia, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. 185.000 pessoas. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa do seu Deus, minúsculo, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Seus filhos. Deus não somente enviou um anjo para livrar, como humilhou o seu inimigo. Voltou para casa envergonhado e foi morto pelos seus filhos. Querido, toda vez que você se sentir sitiado, ameaçado, numa situação onde você não vê saída, começa restaurando os muros. Começa tampando as brechas. Começa edificando uma torre de vigia para você ver o que está acontecendo. Se revista da armadura de Deus. Esteja pronto. Mas antes disso, busque a Deus. E confie na promessa de Deus. Deus sempre tem uma palavra de ânimo, sabe para quê? Para você poder dormir e descansar independente da situação. E que venham as afrontas. Esteja atento para o inimigo, porque ele sabe o que você quer, onde você vai. E ele fala o teu idioma. Mas eu quero te convidar nessa noite a pegar as cartas de afronta que o inimigo te entregou, desmerecendo você e o teu Deus, e fazer como Ezequias, botar diante do templo do Senhor e orar. Sabe para quê? É para que Deus mande, saia matando ninguém, não. Mas é para que Deus haja com justiça e o nome dele seja glorificado. Quando você não sabe o que fazer, meu querido, bota diante de Deus. Espera. Bota diante do Senhor.
Ora a Deus. E Deus vai fazer justiça. Tem peleja que não é tua. É de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes vocês acham que é você que está sendo afrontado. Mas na verdade é Deus que está sendo afrontado. E Deus não se deixa escarnecer. Fique em pé, vamos orar. Com eles está o braço de carne. Mas conosco está o Senhor. Eu queria que você ficasse muito à vontade.